É isso aí, pessoal. Vamos continuar então, depois desse breve intervalo. Mete bronca, Tudão. Fala mais pra gente aí. Sem problema. Vamos lá pra cima do IPVA? Então a gente estava falando a respeito do IPVA e o tópico agora importantíssimo é justamente a respeito da situação dentro do nosso IPVA. Há situações para você não ser confundido na hora da prova entre as situações de isenção do imposto, onde nasceu o faturador, mas há uma dispensa legal do pagamento do tributo, com as situações relacionadas à não incidência do tributo. Vamos lá? Vai na telinha então para a gente ver aonde que a gente tem essas situações. Olha lá. Por exemplo, questão número 12. Se cair assim na prova, são isentos do IPVA todos os veículos terrestres, aeroviários e hidroviários com mais de 10 anos de fabricação. E aí, Tudão, isso aí pode de isenção? Não, isso aí pode de não incidência no Estado. Então a gente pega a fabricação, o ano de fabricação, 10 anos ali, temos a não incidência do imposto para esses veículos automotores. E você tem que lembrar disso na prova. O artigo 96, de novo, e parágrafo, trata a respeito da matéria. É importantíssimo o artigo 96. Dá uma relidinha nele antes de ir para a prova, porque se der tempo, né? Claro que você está aí correndo, mas se der tempo, mete bronca lá. Então, a questão 12 está errada, né? É hipótese de não incidência do tributo, ó. E aí eu coloco aquilo para você, ó. São não incidências do IPVA, são não incidências do IPVA em Roraima. O veículo roubado, furtado no período entre a data da ocorrência do fato, ou seja, do furto ou roubo, e a data da sua devolução ao proprietário, ou a sua transferência a um novo adquirente, conforme determinadas condições. Veículo apreendido pelo poder público, então aqui já é outra situação, veículo apreendido pelo poder público, no período compreendido entre a data da apreensão e a data da devolução ou arrematação, exceto nos casos de apreensão por infração à legislação brasileira de trânsito, e as embarcações de pequeno porte, desde que seu proprietário seja pescador ocasional e a utilize em sua atividade pesqueira. Certo ou errado essas não incidências agora enumeradas no artigo 96, parágrafo 4º da nossa lei, né, do nosso Código Tributário Estadual. Errado, né, Tudão? E aí eu quero chamar uma especial atenção. Vocês viram que são não incidências condicionadas? Então, furto ou roubo tem condições lá, tem que informar a polícia, tem que fazer o boletim de ocorrência, assim por diante. A situação do veículo apreendido pelo poder público não pode ser por infração à legislação de trânsito, legislação do Código de Trânsito Brasileiro. Mas a situação do 3 ali, do pescador ocasional, não. A lei fala pescador profissional, ou seja, aquele que usa o veículo de pesca de forma profissional, ele vive daquele veículo, né? É como o taxista com seu táxi. Então, aqui na idade, pescador profissional com seu veículo vão estar amparados pela não incidência do IPVA. Se fosse um pescador profissional e não um pescador ocasional. Tudo bem? Ah, Tudão, entendi como é que funciona. Então, guarda essa informação para a gente poder levar para a prova. Então, vamos lá, vai na telinha. Então, a questão 13 também você coloca aí a alternativa errada. Tá bom? A alternativa também errada. Questão seguinte, ó. Opa, essa é a questão, né? Eu queria muito que você guardasse a questão. Assim como eu creio na questão da prova, olha que eu vou falar aqui olhando nos teus olhinhos, sobre isenções do IPVA, eu também creio na situação na prova das isenções do ITCD aqui do Estado. Então, ambas têm várias condições. Então, tome cuidado com as condições. Eu fiz a questão até para não pegar você, para você ler. É uma questão só, eu enumerei todas ali para você relembrar quais são as isenções aqui no nosso estado, tá bom? No estado de Roraima. São isentos do IPVA as máquinas agrícolas e os veículos empregados em serviços de agricultura e pecuária. Olha só que interessante. Aí se você vê lá, ó, apenas transitem dentro dos limites das propriedades agrícolas. Aí eu falei para você em aula, cuidado, eu já vi, por exemplo, tratores, corrida de tratores na lama. Quer dizer, o trator que não é utilizado dentro da esfera, do limite da propriedade agrícola, dentro da fazenda, do sítio, ele passa a ser um trator, né, amparado por tributação e não isenção do tributo. Tá bom? Então toma cuidado. Essa é a primeira situação. A outra situação que ele cita aqui para nós, a respeito aí, das isenções. Então ele fala aqui para nós, por exemplo,
a situação dos veículos, né, as ambulâncias de entidades sem fins lucrativos. Então, a ambulância, para ser isenta, ela tem que ser de uma entidade sem finalidade de lucro. Os veículos de propriedade do representante legal ou de uma pessoa diretamente portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou até mesmo autistas, adaptados ou não para possibilitar sua utilização pelo deficiente. Limitada essa isenção a um veículo por proprietário. Então, o veículo deficiente ou do representante deficiente, um veículo por proprietário, também amparados por isenção. Veículos devidamente equipados para o serviço de extinção de incêndios. Então, carro de bombeiro, também amparado por isenção, né? Veículos pertencentes ao patrimônio das repartições consulares e dos organismos internacionais com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas ou seja membro. Então esse veículo pertencente ao patrimônio da repartição consular e dos organismos internacionais com os quais o Brasil mantenha relações diplomáticas. Então também é um veículo aí que a princípio amparado pela isenção. Os táxis, amparados por isenção. E as motos, motonetas, ciclomotores, amparados por isenção, desde que com potência até 160 cc ou 160 cilindradas. Então, toda a questão, veja que eu coloquei toda a questão para enumerar aí quais são as isenções e não tirei nenhuma das condições. Porque se eu tirasse alguma condição, ela poderia se tornar aquela frase errada. Por exemplo, se eu colocasse ambulância somente, ambulância no estado não é isenta. Só é isenta a ambulância da entidade sem finalidade lucrativa. Quer dizer, botar ambulâncias são isentas em Roraima. Grande perigo de você tomar um baita de um recurso, né, banca? Porque se você faltar com essa informação, a ambulância em si não é isenta. A regra não é ser isenta. Vai lá pegar uma ambulância de um hospital particular que cobra pela consulta ou cobra para mandar a ambulância até a tua casa. Verifica se é isenta lá no estado. Não é. Então não é verdadeiro falar que a ambulância é isenta. A ambulância, quando é de uma entidade sem finalidade lucrativa, quer dizer, uma ambulância que está debaixo de uma situação sem finalidade lucrativa, aí sim estamos amparados pela isenção. Fechou essa informação? Fechou esse item da prova? Fechou essa matéria importante aqui a respeito do nosso IPVA? Mas tem mais IPVA, vai na telinha. Tem mais IPVA, né, Tudão? Claro. Opa, a gente quer ajudar você a passar nesse concurso, certame tão importante, ó. As alíquotas do nosso imposto apresentam dois tipos de seletividade em função do uso ou em função da utilização do veículo automotor. Veja, eu quero saber isso aqui. Na verdade, a pergunta poderia ficar melhor ainda se, a princípio, eu tivesse perguntado aqui em Roraima. Em Roraima, nós temos essas duas seletividades, que na Constituição Federal fala-se assim, diferenciação de alíquotas em função do uso, diferenciação de alíquotas em função da utilização do veículo. Nós temos, sim, as duas circunstâncias. Nós temos alíquotas diferenciadas em função do veículo ser, o tipo do veículo ser uma moto, ser uma aeronave, uma embarcação. Aeronaves e embarcações são tributadas pelo IPVA aqui no nosso estado. Professor, mas o STF declarou que aeronaves e embarcações não deveriam sofrer a incidência do IPVA por o IPVA ser uma consequência direta da taxa rodoviária única. E o nome rodoviária já indica que deveria ser cobrado somente sobre veículos automotores terrestres. Pois é, mas muitos estados não adotam esse posicionamento do Supremo Tribunal Federal e permitem que a negócio vá lá para a briga nos tribunais. Por quê? Porque eles entendem que o veículo automotor é o que a Constituição permite que seja tributado, e não veículo automotor terrestre. Então, para eles, a regra é a regra constitucional e eles não aceitam a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Alguns estados acontece isso. Alagoas acontece, aqui no Roraima também acontece. Então, não fiquem brigando com isso. Se cair lá em tributário, bota o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Se cair em legislação, vai na telinha, ó, veja lá. Ó. Se cair em legislação, Tudão, olha lá. O artigo é o 100 do Código Tributário Estadual. As alíquotas máximas do nosso IPVA sobre a propriedade de veículos automotores são 3%. Olha que está lá em 3%. Veículos de passeio, esporte ou corrida e aeronaves. Então, se o Estado não tributasse as aeronaves, não precisaria da alíquota de 3%. 2% para veículos de transporte de pessoa, de cargas comerciais leves, transporte coletivo, motocicletas, triciclos e demais veículos, 2%. 0,5% para máquinas de terraplanagem. 1% para
veículos destinados à locação de propriedade de empresas locadoras ou cuja posse detenham mediante contrato de arrendamento mercantil. Veja, o mesmo veículo que teria alíquota de 3% passa a ter alíquota de 1% aqui no Estado se for objeto de contrato de locação ou arrendamento mercantil. Logo, nós também temos a diferenciação ou seletividade de alíquotas em função da utilização de veículos automotores aqui no Estado de Roraima. Você consegue guardar isso? Então, nós também temos. Tudão, fechou a IPVA? Não, meu querido, vamos dar mais um detalhe aqui para você. Eu acho interessante a gente passar por detalhes. Olha só, quando o João faz um contrato de locação, ele se torna um contribuinte do veículo objeto do contrato no estado de Roraima. Uau! E agora? Caramba, no contrato de locação, né, Tudão? Nós temos o locador e o locatário. O locador é o dono do veículo, é o proprietário, ele já é contribuinte. Mas o locatário aqui no estado se torna contribuinte também do imposto? É o que fala a lei estadual. A lei estadual quer atribuir também ao locatário a obrigação de pagar o tributo como contribuinte. Não estou falando como responsável, não. A lei fala em ser contribuinte do imposto, aquele que tem o domínio útil sobre o veículo automotor, também no contrato de locação. Tá certo? Então, vai lá para você ver. Essa informação é importante, hein, Tudão? Porque eu não conhecia essa informação aqui e acabou que eu ia comer, né, ia comer bola aqui na prova. Então, essa informação a respeito do veículo, né, no caso aqui sobre contrato de locação, está prevista aí no nosso artigo 101 do Código Tributário Estadual. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas titulares do domínio útil de veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil. Então, é aquele que a princípio estiver sendo titular do domínio útil, então o locatário acaba sendo contribuinte desse imposto também, né? O titular do arrendamento mercantil também. Ele ainda continua, né? O detentor da posse legítima de veículo, quando for decorrente de uma alienação fiduciária em garantia, posse legítima do veículo é o João que comprou o veículo em alienação fiduciária, ou gravado com reserva, cláusula de reserva de domínio. Então, na verdade, é interessante que a gente não vai cobrar só o proprietário em si. O artigo 101 vai falar para você que você pode cobrar também a figura do locatário ou do arrendatário, no caso do arrendamento mercantil. Fechou? Artigo 101 do CTE? Então, eu estou pegando os detalhes, né? Aquelas coisas mais diferenciadas que podem muito bem cair na tua prova e você vai se assustar e falar assim, poxa, Tudão, você pegou o jeitão mesmo da banca, hein? Pedro trabalha no Detran de Roraima, ficando responsável pelo licenciamento do veículo da Ana. Se Ana não pagar IPVA devido ao ocorrer o licenciamento, Pedro se torna responsável solidário. O problema aqui é a responsabilidade do Pedro, né, como aquele que trabalha no Detran, e também se essa responsabilidade é solidária ao dar causa ao não pagamento. Imagine o seguinte, o Pedro só libera o licenciamento do veículo automotor, a Ana foi lá na repartição do Detran para poder pedir o licenciamento do seu veículo. O Pedro só libera aquele licenciamento, se for necessária a presença dela lá, mediante o pagamento do nosso IPVA. Não pagou IPVA, não tem licenciamento. Mas se ele, a princípio, licenciar e não houver o pagamento, ele, Pedro, como funcionário do Detran, se torna responsável solidariamente, sem benefício de ordem, com a Ana, pelo imposto que ela não pagar? Exatamente isso. É o que fala a nossa lei. Então, se cair na prova, coloque aí. Os efeitos, aliás, vou até adiantar para você. Os efeitos aqui no nosso estado, todos eles, quanto à responsabilidade do IPVA, segundo a próprio Código Tributário Estadual, é de solidariedade. O artigo 102 lá do Código Tributário Estadual fala desses efeitos, né? Da solidariedade passiva. Então, são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA os órgãos responsáveis pelo licenciamento dos veículos terrestres, aeroviários e hidroviários. Então, aqui não poderia cair na prova o Detran, mas poderia cair na prova, por exemplo, a Marinha do Brasil, porque ela que faz o licenciamento dos veículos relacionados a embarcações, e poderia cair na prova também a Aeronáutica, que faz o licenciamento das aeronaves. Então, né, o registro das aeronaves, o registro das embarcações são feitos, respectivamente, aí, aeronaves, Aeronáutica, Marinha do Brasil, as embarcações. Tá bom? Tanto é que se fala em incidência do tributo que ele até cita todo mundo, hidroviários, aeroviários e assim por diante. Bom, fechamos esse tópico, fechamos então, tá bom. A revisão tá correndo solta, Tudão, só alegria.
Ainda bem que você está me ajudando aqui, Tudão, para poder, a princípio, a gente pegar o jeitão da prova. Ah, demorou, galera. A história é essa, né? Vamos lá para o ITCD? Vamos lá, não tem como fugir do ITCD. ITCD é o seguinte: o ITCD, primeira questão possível, são sempre relacionadas a situações causa, morte e doações. Então, que é o fato gerador do nosso tributo. O nosso tributo é transmissão gratuita, transmissão que não haja ônus para as partes, transmissão não onerosa, fato gerador do ITCD, seja a transmissão causa-morte, sucessão legítima, sucessão testamentária, sucessão provisória, morte presumida ou a princípio fideicomisso. Você guarda os 5, né? Guarda os 5, então relembrando, né? E aí a gente também tem as doações nas inúmeras formas: antecipação de legítima, transmissão de cota societária de empresas, entre vivos, né? Situações relacionadas a qualquer situação onde entre pessoas vivas as pessoas entreguem uma parte do seu patrimônio. Renúncia translativa, renúncia em favor de um terceiro e assim por diante. Fechou? Vamos lá na telinha, então vamos para perguntas do ITCD também inéditas para você, baseadas aí na nossa legislação. Ocorre o fato gerador do ITCD no estado de Roraima no momento do óbito ou da morte presumida do proprietário dos bens. Então aqui já vem uma primeira situação que eu considero bastante relevante, que é a possibilidade de cair na prova dos senhores o momento da ocorrência do fato gerador do ITCD aqui no estado de Roraima. E o momento é óbito, morreu, abertura da sucessão. Morreu, Tudão, abertura da sucessão. Por que eu estou fazendo isso? Para você lembrar na prova, né? Eu faço até um gritinho aqui para você. Tudo que eu puder fazer para você lembrar na prova está feito. Porque a tua memória trabalha com o ridículo, com a coisa absurda, com aquele grito. Não, opa, não, morreu! Pois é, morreu, abriu o fato gerador do ITCD. Então, na morte do decujus, abertura da sucessão, fato gerador do imposto. Morte presumida. Tudão, você acredita? Houve um acidente aéreo. Ulisses Guimarães lá mergulhou junto com um helicóptero, né, numa baita de uma tempestade lá em Angra dos Reis. Morreu todo mundo acharam o corpo. O próprio piloto estava lá amarrado no helicóptero, lá no fundo do mar, mas o Ulisses mesmo não apareceu. Morte presumida. Então, o que fala a nossa lei? Certo! Ocorre o fato gerador do ITCD do estado de Roraima no momento do óbito ou da morte presumida do proprietário dos bens. Bom, questão seguinte. Agora vem uma situação muito especial. Agora que eu vou falar com você, hein, Tudão? Caramba, você vai me ajudar agora, hein, Tudão? Por quê? Eu falei para você. Assim como as isenções do IPVA, que a gente já passou na nossa revisão, vão cair na prova, as isenções do ITCD têm muita chance de cair na prova. Então, a segunda questão do ITCD que eu considero que possa cair na prova é justamente falar sobre as isenções. As não incidências do ITCD são fáceis, porque são aquelas, a princípio, imunidades constitucionais. Então, partido político, fundação partidária, sindicato trabalhador, entidade assistencial educacional sem fins lucrativos, templos de qualquer culto, quando receberem doações ou receberem legados, não vão pagar o ITCD, porque são contribuintes do imposto, mas estão amparados por imunidade constitucional, quando contribuinte do nosso ITCD, por o ITCD ser um imposto sobre o patrimônio, e a imunidade incide sobre o imposto sobre patrimônio, renda ou serviços. Tá certo. Mas as isenções, essas sim. Preocupe-se, porque além de cair na prova, elas têm condições. Então tem que aparecer a condição para a resposta estar correta, Tudão. Exatamente isso. E eu vou mostrar uma questãozinha que eu bolei para você, só para você tentar guardar. Guarda isso, meu querido, que você vai para a prova e você vai falar para mim: pô, Tudão, caiu o negócio que você falou. Meu Deus do céu! Sim, meu querido, eu quero ver que tomara que caia mesmo. Olha lá, a questão é 19. Ó. São isentos do ITCD a doação a Estado estrangeiro de imóvel destinado ao uso de sua missão diplomática ou consular. Então, doação ao Estado estrangeiro de imóvel destinado ao uso da sua missão diplomática ou consular. Falta alguma coisa? Falta, tá faltando. Mas não está aqui. Os legados e doações feitos a ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ex-guardas territoriais do ex-território federal de Roraima, ou a seus filhos menores ou incapazes, quando o imóvel tiver sido comprovadamente adquirido para sua residência própria. Falta alguma coisa? Falta também. Como assim falta alguma coisa, não? Está faltando algo que está na lei. A doação a funcionário público do Estado de Roraima, de imóvel para seu próprio uso ou sua prole. Seu próprio uso e de sua prole. Está faltando alguma coisa? Falta também. Para estar amparado totalmente por isenção em Roraima, está faltando coisa aqui, galera.
Qualquer benefício ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado e sua prole. Né? Qualquer benefício ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado e sua prole. Por mera liberalidade do empregador. Tá faltando alguma coisa? Tá também. A propriedade rural de área não superior a 100 hectares. Não é esse valor. Tá tudo errado aqui, tá faltando coisa. Quando for adquirida em virtude de legado, herança ou doação, por trabalhador rural que não possua outro imóvel urbano rural. Galera, essa então, olha só para você guardar. A questão 19 está errada. Né? Por quê? Porque está faltando um monte de coisa para ela se tornar certa. Vamos acrescentar as coisas que fariam ela ficar extremamente certa, até para te ajudar a gravar. Ouvindo a minha voz, eu peço que realmente você lembre na hora da prova, você fala assim, nossa, parecia que eu te ouvia, Tudão. Legal. Então vamos lá. Amanhã prova de legislação, olha lá. Ajudei você. Então, ó, são isentos do ITCD. Olha como estaria correta a questão se a princípio estivesse escrito assim. A doação a Estado estrangeiro de imóvel destinado exclusivamente ao uso de sua missão diplomática ou consular, os legados e doações feitos a ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, ex-guardas territoriais do ex-território federal de Roraima e a seus filhos menores ou incapazes, né? Quando o imóvel tiver sido, olha só, estou falando agora da situação dos ex-combatentes. Quando o imóvel tiver sido comprovadamente adquirido para residência própria, e olha só, o ex-combatente ou ex-guarda territorial não pode possuir outros imóveis e a isenção vai ocorrer uma única vez. A doação a funcionário público do Estado, de imóvel para seu uso ou de sua prole. Aí ele fala assim, ó, desde que não possua nenhum outro. Qualquer benefício ao empregado em dinheiro ou imóveis que se destine à residência do empregado e sua prole, por mera liberalidade do empregador. De novo, ó, desde que o donatário, ou seja, o recebedor, não possua outro imóvel. A propriedade rural de área não superior a, veja lá, 60, cortei lá o 100, né? 60 hectares. Quando for adquirida em virtude de legado, herança ou doação por trabalhador rural que não possua outro imóvel urbano ou rural. Galera, é o seguinte, tem tanta chance de cair isso aqui na prova que eu já fiz a questão, já botei em caixa alta, botei em vermelho para você ver. Pô, tem uma condição aqui, tem outra condição aqui, tem outra condição aqui, tem outra condição aqui. Se cair na prova, eu vou lembrar dessas condições. Tá bom, galera? Eu desejo, Tudão, que você detone lá, que esse negócio aí você... Opa! Bem que Tudão falou, caiu a condição ou deixaram de colocar a condição e a informação ficou errada. Tá certo? Outra questão aí do nosso ITCD. Veja lá. O valor estimado pelo fisco prevalecerá pelo prazo de 90 dias, fim do qual, sem o pagamento do imposto, será feita nova avaliação. Veja, então nós temos uma estimativa fiscal feita pelo nosso auditor fiscal de tributos estaduais, você, meu querido. Então, dentro dessa estimativa fiscal, nós dizemos que, né, o artigo 77 do Código Tributário Estadual, parágrafo 3º, o valor, então, ele prevalece pelo prazo de 60 dias. Então, essa avaliação que é feita pelo auditor fiscal, ela tem validade, o prazo é 60 dias e não 90, como caiu aqui na questão. Tá bom, pessoal? Então, volta na tela. Então, questão 20, errado. Então, questão 19, errado. Mas depois que a gente colocar todos esses ajustes aí, ficaria certo. Questão 20, errado. Questão 21. A base de cálculo do ITCD é... Olha só que interessante. Você normalmente tem aquela história de que a nossa base de cálculo é o valor venal do imóvel que está sendo transmitido. Essa é a regra geral. Mas tem algumas circunstâncias aqui no Estado que nós temos exceções. E essas exceções podem cair na prova. Base de cálculo é o terceiro item que eu considero do ITCD importante para a prova dos senhores. Até a possibilidade de cair um cálculo do tributo, que na última prova feita pela SESP, eles meteram um cálculo do tributo, né, na prova do ICMS. Não tem problema, eles podem botar isso na prova do ITCD. Tá bom? Se fosse a Carlos Chagas, eu falaria, ó, toma cuidado que eles gostam muito de cobrar cálculo. Na CESP, nós vimos que começaram a cobrar cálculo do tributo. Mas o tributo aqui é simples, né? Base de cálculo fez a alíquota de 4%, então não tem mistério em fazer isso. O mistério é, qual que é essa base de cálculo mesmo, Tudão? Vai na telinha. Esse é o mistério. Então,
A questão 21. A base de cálculo do nosso ITCD é, na transmissão por sucessão legítima ou testamentária, o valor venal, que é o valor de mercado, dos bens ou direitos no momento da avaliação do inventário ou rolamento, na transmissão do domínio útil. Então, quando houver a transmissão do domínio útil, o imóvel mediante o foro, o imóvel foreiro, o imóvel por enfiteus ou enfiteuta, ele vai receber um imóvel e o valor da base de cálculo do imposto é o valor do imóvel aforado, que sofreu o foro ou a enfiteuse. Na arrematação ou leilão e na adjudicação dos bens penhorados, então o bem imóvel foi penhorado e quando ele for entregue mediante uma ordem do juiz, a adjudicação, juntar a alguém aquele bem, o valor da avaliação judicial vai ser na nossa base de cálculo. Ou o valor do preço pago, se esse for maior. Então, dos dois, o maior valor. Ou o valor a princípio que está dentro da nossa base de cálculo, ou a princípio o valor do preço pago na avaliação, artigo 78 da CTE. E na instituição e na extinção do usufruto, o valor venal do bem ou do imóvel usufruído. Totalmente correta essa situação, tá bom? O artigo aí, artigo 76, não é isso? O artigo é o nosso artigo 78 do Código Tributário Estadual. Vamos lá para outra questão? Vai na telinha. Agora uma questão prática, né? Olha só, Tudão. João doou para Ana uma casa em Roraima. Então houve uma doação. Ana resolveu fazer uma cessão de direitos gratuita de sua casa ao seu pai Pedro. Então fez um contrato e fez uma cessão de direitos também gratuita. Nessas situações, temos 2 contribuintes e 2 responsáveis pelo ITCD em Roraima. Uau! E aí, Tudão? Nunca vi esse tipo de questão, mas tem essas questões que têm caído em prova, que são as questões de quantos são os contribuintes, quantos são os responsáveis, ou qual é o valor do imposto. Bom, na primeira nós temos uma doação. O doador é o responsável tributário, ele é João. A Ana é a contribuinte, a donatária. Quem recebe é que recebe a obrigação de pagar também o ITCD. Então é quem recebe, que recebe também a obrigação de pagar o ITCD. Então nós temos o doador e nós temos o donatário. Na primeira situação, João, doador, responsável, donatária Ana, contribuinte. Na segunda situação, a Ana cede os direitos para o seu pai Pedro. Então é uma cessão de direitos gratuita. Outro fato gerador do tributo. Quem é agora o doador? No caso, o cessionário. Perdão, o cedente. Então, o cedente é a Ana. A Ana, ao mesmo tempo que ela era contribuinte do imposto anterior, agora ela se torna responsável, porque ela é a cedente. E quem que é o donatário? O cessionário. Então, o contribuinte, o cessionário, aquele que vai receber aquele determinado bem, que é o Pedro, pai da Ana. Então, na verdade, aqui nós temos um outro fato gerador também, com contribuinte e responsável tributário. Tudo bem, pessoal? Consegue levar isso para a prova? Então, volta na telinha. Lembrando que é responsável tributário todo aquele que tem relação direta ali com aquele fato gerador. Então, no segundo caso, a Ana tem relação direta, mas ela se torna responsável porque quem é o contribuinte é o seu pai, que é Pedro. Fechou? Então, certo a questão 22. O Estado de Roraima cobra multa pelo atraso na protocolização do inventário ou arrolamento. Tudão tem essa multa aqui no Estado, nem sabia da existência dessa multa. Então vamos lá para uma situação mais pegadinha, né? Que às vezes você tá aí, tá matando tudo, mas essa multa por atraso na protocolização, ela também é prevista, né? E é 0,5% do valor do imposto quando o atraso for após, quando o inventário ou arrolamento não for aberto no prazo de até 60 dias. Então a multa é alta, né? 0,5% do valor do imposto causa mortes. Tá certo? A multa nem tão alta, dependendo, na verdade vai depender do imposto, né? Quer dizer, então você vai acrescentar pelo atraso, propriamente dito, você vai acrescentar pelo atraso na protocolização daquele inventário ou rolamento a multa de 0,5% do valor do imposto. O atraso é você não entrou com o inventário ou rolamento em até 60 dias da morte do decujus. Tudo bem? Aqui no estado nós temos então a multa de protocolização. Volta. Então, na verdade, é uma multa de mora, né, Tudão? Exato, por um atraso naquela determinada protocolização. E, finalmente, nenhuma sociedade anônima com sede nesse estado poderá averbar transferência de ações sem a prova do pagamento do imposto, se devido, sob pena de
multa. Nenhuma SA com sede no Estado poderá averbar transferência de ações sem prova do pagamento do imposto. Olha só que interessante, sob pena de multa. Opa, então eu estou falando lá que a Junta Comercial do Estado de Roraima vai, a princípio, averbar a transferência de ações, mas ela vai também ajudar o nosso Estado a cobrar o nosso ITCD. Então, a junta comercial ela vai cobrar, porque para averbar alguma coisa na junta, se aquilo ali é uma doação, por exemplo, doação de uma parte societária, o pai dá para o filho a parte dele na sociedade, já antecipando a legítima, antecipando a sua morte. Tem incidência do ITCD? Opa, se tem. Se ele não fizer a informação junto à junta comercial, aliás, se a junta comercial, né, não cobrar esse imposto, não fica sujeito esse contribuinte aí à incidência de multa? Claro que fica. Tudo bem? Então, é uma situação importante para nós. Para o próximo bloco, Tudão, próximo bloco, o que a gente vai ter aqui, Tudão? Vou lá mostrar para vocês. Ó. Não se esqueça, volte aí, porque próximo bloco nós teremos ICMS na veia. Tudão, firme no propósito de ser auditor fiscal e auditora fiscal. Daqui a pouco nós voltamos, hein? Até mais!